Existen arquivos que deberían permanecer selados para sempre. Em uma tarde abafada, no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, o historiador militar aposentado Eduardo Monclar tropeçou em uma caixa marcada apenas com os dizeres OP-404, não catalogar. A curiosidade acadêmica, aliada à solidão da aposentadoria, o levou a ignorar o aviso. Ao abri-la, encontrou um conjunto de relatórios digitados em papel carbono com datas entre 2004 e 2006, assinados por oficiais da Força de Paz Brasileira no Haiti. Mas o que mais chamou a atenção foi um pendrive acoplado em um saco lacrado com a inscrição: somente em caso de denúncia formal. De volta ao seu apartamento, Eduardo conectou o pendrive em um notebook isolado, sem internet. Os arquivos de vídeo, áudio e documentos escaneados revelavam relatos perturbadores, sessões de interrogatório conduzidas por soldados sob efeito de entorpecentes, desaparecimentos de civis haitianos após ações noturnas e o uso de equipamentos não convencionais para contenção de insurgência. Um vídeo, em especial, mostrava uma sala escura, onde uma mulher era obrigada a repetir frases em português, enquanto era submersa em água turva. A gravação cortava subitamente após gritos abafados. Eduardo sentiu um frio antigo nas costas. Aquilo não era só um erro militar, era tortura sistematizada. Nos dias seguintes, Eduardo tentou rastrear os nomes citados nos relatórios. Descobriu que alguns oficiais estavam mortos, supostamente por acidentes ou suicídios. Outros haviam sumido do serviço público e da internet. Um deles, o coronel A.F. Cardoso, constava como desaparecido em missão, mas o último registro civil dele era no Brasil, 2 meses após o fim da missão no Haiti. Eduardo cruzou dados com registros jornalísticos da época e percebeu que muitas matérias sobre abusos no Haiti haviam sido retiradas do ar ou revisadas com explicações genéricas de operação humanitária bem-sucedida. O mais inquietante veio ao tentar compartilhar os arquivos
com um colega da universidade ao enviar um e-mail com trechos transcritos, recebeu um erro automático. Relato 404. Conteúdo censurado por autoridade militar. Este conteúdo viola diretrizes de integridade nacional. O remetente do bloqueio era uma agência desconhecida chamada Seção Especial de Sigilo e Soberania, SECISO. Eduardo nunca tinha ouvido falar dessa repartição. Sentiu-se observado. Seu telefone começou a apresentar ruídos estranhos e seu computador passou a travar sempre que tentava acessar novamente os arquivos. A sensação era clara. Ele não estava mais sozinho com aquele material. Na tentativa de confirmar a autenticidade dos relatos, Eduardo localizou uma ex-intérprete haitiana que teria participado da missão brasileira como tradutora. O nome dela aparecia nas legendas de 2 vídeos e num dos relatórios mais violentos. Após semanas de busca, conseguiu encontrá-la morando na periferia de Santo André, em São Paulo, sob nome diferente. Ela atendeu assustada, com olheiras profundas, vivendo reclusa. Ao vê-lo, hesitou, mas ao ouvir o nome Operação 404, congelou. Eles ainda estão ouvindo, sussurrou ela. Na conversa, confessou que os soldados usavam porões improvisados em hospitais de campanha para entrevistas de campo. Relatou gritos noturnos, sumiço de crianças, mutilações e sessões de hipnose com drogas que buscavam limpar traumas e memórias inconvenientes de civis. Ela mesma teria passado por sessões de silêncio forçado após ameaçar contar o que viu. Antes de Eduardo conseguir convencê-la a gravar um depoimento, a mulher foi atropelada em frente à sua casa naquela mesma noite. Nenhuma câmera registrou o ocorrido e o corpo foi liberado sem autópsia detalhada. Com medo, Eduardo procurou um antigo contato da Marinha, o arquivista Flávio Herculano, conhecido por ter acesso a documentos proibidos. Flávio confirmou que a Operação 404 existiu, mas que foi oficialmente extinta sem jamais ter sido divulgada ao público.
Segundo ele, tratava-se de uma iniciativa experimental de guerra psicológica adaptada ao contexto urbano latino-americano, coordenada por um consórcio entre militares e agentes privados. E havia mais. Os resultados da operação não foram usados apenas no Haiti, mas foram replicados em ações de segurança pública no Brasil durante grandes eventos como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. O horror de Eduardo se transformou em nojo profundo. A guerra não havia ficado no Haiti. Havia voltado com os soldados. Parte dos métodos foi adaptada para operações de pacificação em favelas do Rio de Janeiro. Os nomes de generais nos relatórios batiam com aqueles responsáveis por UPPs. Um dos vídeos do pendrive mostrava jovens brasileiros algemados, vendados, ouvindo sons de helicópteros e bombas, enquanto agentes gritavam frases em francês. A simulação do terror era um novo modo de controle. E as vítimas, silenciadas na base da tortura disfarçada de treinamento. Ao tentar subir os vídeos num servidor russo de vazamento, Eduardo descobriu que sua conexão havia sido redirecionada. A página carregava como se estivesse tudo certo, mas ao tentar rodar os arquivos, recebia uma tela branca com a inscrição Erro 404, relato já conhecido. Em seguida, o notebook reiniciava sozinho e todos os arquivos sumiam. A senha de seu e-mail foi alterada. Seu celular parou de funcionar e seu nome começou a aparecer vinculado a fóruns de negacionismo e fake news, como se estivessem tentando desmoralizá-lo publicamente. Na mesma semana, seu prédio foi evacuado por conta de um vazamento de gás, mas os bombeiros nunca apareceram. Um desconhecido bateu em sua porta 2 vezes, sempre à meia-noite, deixando apenas uma fita cassete antiga e um fósforo. Ao ouvir a fita num rádio velho, escutou a própria voz, gravada enquanto lia os relatórios. E, ao fundo, sons de passos e portas abrindo. Ele estava sendo vigiado em tempo real, e a gravação provava que a fronteira entre o passado e o presente já não existia mais. Eduardo
desapareceu 2 dias depois. Seu apartamento foi invadido por um suposto assaltante que nada levou. Todos os HDs externos foram deixados intactos, mas vazios. O caso nunca foi noticiado. Amigos próximos tentaram abrir boletim de ocorrência, mas seus nomes também começaram a sofrer retaliações virtuais, demissões, denúncias falsas, ameaças veladas. A única pista deixada por Eduardo foi uma carta escondida dentro de um exemplar de 1984 de George Orwell. O que é real pode ser deletado. O que é deletado pode ser reprogramado. Algumas semanas depois, um novo canal no YouTube apareceu com o nome Relato 404. Vídeos curtos com imagens distorcidas, trechos de depoimentos e sons de tortura misturados a hinos militares. A conta foi removida em menos de 24 horas, mas quem assistiu jura ter visto o rosto de Eduardo no reflexo de uma lâmina, murmurando em francês: a guerra não acabou, ele apenas trocou de uniforme. Desde então, ninguém mais ousa abrir arquivos não catalogados, e o Arquivo Nacional reformou o sistema. A caixa OP404 nunca existiu, segundo o novo banco de dados. Afinal, algumas verdades precisam ser queimadas antes que virem memória.